Muito boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente ao podcast Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia, com um tema que eu tenho certeza que vai interessar para todos que gostam de podcast, principalmente, onde a gente fala bastante, né? E tá muito em voga, né? Uma palavra que nem se usa mais, né? Eu estou aqui com o querido JB Oliveira, e deixa eu apresentar para vocês o currículo dele, uma parte do currículo que é muito extenso, né, JB? Aliás, um dos maiores comunicadores do Brasil. Eu sempre falo que eu trago aqui, tenho tido a oportunidade e a grande alegria de trazer personalidades que estão colocando o Brasil realmente num crescimento, né, em todos os sentidos da palavra. Então, João Batista de Oliveira, mais conhecido como JB Oliveira, é um reconhecido professor, advogado, jornalista, radialista, escritor e palestrante brasileiro. Nascido em 24 de julho de 37, na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, ele tem uma trajetória de destaque em comunicação e oratória. Olha a responsabilidade de entrevistar alguém assim. Ele se formou, as principais formações. Formação em atividade profissional, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Sul de Minas e desde 1968 atuou como professor em cursos preparatórios para direito e escolas militares. Já produziu e apresentou programas em rádio como O Poder da Palavra, na Rádio Mundial FM, por 12 anos, e televisão por meio do programa Conversando com São Paulo na Geração G. Aliás, uma das dicas que me deram ontem Sim. é que eu sou muito tranquila na maneira que eu falo, que eu preciso ter mais altos e baixos, né? Eu preciso prestar atenção nisso e colocar em prática, porque senão as pessoas dormem. Essa já é uma dica que me deram, né? Uma boa dica, por sinal. Atividades como escritor e comunicador, autor de 9 livros e co-publicou outros 2, além de 2 audiolivros. Seu principal tema de atuação é a comunicação humana, com destaque para 2 best-sellers, Cerimonial e Protocolo na Prática e Falar é Bem Fácil. Desempenha em instituições de prestígio, é membro titular da cadeira 38 da Academia Cristã de Letras, foi vice-presidente do Sindicato de Cerimonialistas e mestre de cerimônias do Brasil, presidente do Conselho Curador da Fundação Santos Dumont. Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, onde ministra palestras e cursos de técnicas de oratória, PNL, vendas, comunicação profissional e cursos livres profissionalizantes. Eu vou parar por aqui, porque o resto do JB vai contar para a gente. Então, muito bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigada, né? Mulher fala obrigada. Exatamente. Outra boa observação. Mulher fala obrigada. Homem fala obrigada. Então, JB, se apresente, por favor. Eu acho que não preciso mais. Você já fez uma apresentação até exagerada. O que eu diria é que venho vivendo essa nossa vida já longa, graças a Deus, sempre com atividade. Há uma expressão que eu aprendi lá atrás no curso de latim. Nulla dia sine lia. Nenhum dia sem uma atividade. Nenhum dia sem fazer alguma coisa. Eu fico pasmo quando vejo pessoas terem a capacidade de não fazer nada. Isto, para mim, é morte. E ao longo desse tempo todo, a cada dia fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, ensinando alguma coisa, chegamos a esse momento em que muita coisa foi armazenada em nossa mente, em nossa vida, em nossa memória. E aquilo que é bom, eu tenho prazer de transmitir, de compartilhar com as outras pessoas. E vocês vão ver ao longo do programa como é gostoso ouvi-lo falar, né? Porque ele é todo poético também na linguagem,
na colocação das palavras, ele pensa muito antes de falar uma palavra, coisa que a gente não tem o hábito de fazer. Aliás, uma das orientações que eu dou no curso de oratória é exatamente isso. Antes de ligar a boca, ligue o cérebro. Ótima frase. Aliás, pode ser o título do nosso podcast. O que você acha? Oh, excelente. E é uma boa recomendação mesmo. Há pessoas que pensam 2 segundos depois de terem falado. E aí é tarde. Precisamos pensar antes para evitar problemas, gafes, contratempos, aborrecimentos. E é uma das características do meu signo. Sim. Falar sem pensar. Eu sou ariana. Ariano vai... Já falou. É interessante lembrar isso. Mas há um episódio histórico em que um filósofo, dirigindo-se a uma senhora da sociedade, perguntou: a senhora sabe qual é a diferença entre o espelho e a mulher? Ela disse não. Ele disse: é que o espelho reflete sem falar e a mulher fala sem refletir. Mas não ficou sem troco. Ela perguntou: e o senhor sabe qual é a diferença entre o espelho e o senhor? Disse, não, é que o espelho é polido. Nossa, maravilhoso isso, hein? Maravilhoso, adorei. Deixa eu ver, tem umas perguntas bem interessantes para o JB aqui. Vamos a elas. Vamos começar, você já falou quem é o JB, essa você já respondeu. É uma pessoa que está sempre em atividade, né? Que deixei no off, mas não para de tocar. Bom, esses equipamentos costumam ter vontade própria. É verdade. O meu já me fez algumas vezes isso. Imagina você estar no meio de uma palestra e o telefone não para de tocar e está no offline. Né? O ideal é deixar ele desligado mesmo. A propósito, um amigo bastante conhecido que se apresenta no mundo todo, músico, João Carlos Martins. Sim, conheço. Ele nos contou que detesta que quando está se apresentando, falando ou regendo, toque celular. E detesta. Ele estava numa dessas apresentações, um celular tocando. E ficou irritado, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, irritado e procurando saber quem era que estava com esse celular. Era o celular dele. É que nem a pessoa que procura o óculos e está na cabeça. Já lhe aconteceu isso? Para mim também, acho que para todo mundo quase. E assim, o que eu acho interessante do celular, e que é perigoso também, é que, assim como eu estava falando aqui para o JB, que hoje em dia o GPT, ele rastreia a vida da pessoa e sabe absolutamente coisas que nem a gente sabe. É verdade. Né? Nem a gente sabe. Ele acaba nos induzindo a querer coisas que nem a gente sabe que quer também. É outra verdade. Não é? Vamos lá. Os equipamentos modernos têm isso, né? E hoje, mais do que nunca, a famosa inteligência artificial nos prega algumas peças que nos deixam realmente surpresos. Agora, imagine você, um cidadão, que não é nem do século passado, é do milênio passado, frente a essas maravilhas todas, como é que fica? A gente tem que se adaptar, não tem isso de tempo, não. É outra verdade. A gente tem que correr, porque senão o tempo atropela a gente, né? O tempo atual ele está sempre nos atropelando de alguma maneira. A gente tem que estar sempre se mantendo atualizado. Aliás, uma senhora que eu vi a história dela, ela viveu 100 anos e ela era uma pessoa assim, super curiosa sobre tudo e conversava com as pessoas, lia jornal e se mantinha viva e ocupada até os últimos dias e morreu feliz. Eu acho que é... O pai do João Carlos Martins, o José, faleceu com 102 anos. Aos 100 anos ele escreveu um livro. Uau! Faleceu com 102 anos e não foi de enfermidade, foi por atropelamento. Então era um homem lúcido, um homem ativo, um homem participante. Esse é o segredo. Sim. Vamos a uma das perguntas. Qual foi o momento mais transformador? Uma coisa também que foi falado, o JB vai dar várias dicas aqui, mas se eu for lembrando, eu vou falando. É isso. A gente tem que corrigir a nossa dicção.
falar as palavras com clareza. Então, eu me atropelei aqui na frase, eu vou voltar e falar de novo. Qual foi o momento mais transformador da sua jornada pessoal ou profissional, ou ambas? É difícil responder, porque vários momentos transformadores ocorreram em minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Na vida pessoal, eu creio que o momento mais transformador foi o casamento. Sim. Porque até então, a minha vida se desenvolvia de uma forma. Sempre fui tranquilo, moderado, mas livre, absolutamente livre. E como alguém já disse, a vida de solteiro é vazia. A vida de casado enche. Enche de satisfação, de compromisso e tudo mais. Eu tenho que tomar cuidado, porque alguém está assistindo. E o casamento foi um marco divisório. E logo a seguir, 2 anos depois, o nascimento da primeira filha. Também algum tempo casal. Mas vale com quase. O nascimento da primeira filha, porque é quando você realmente sente que aquela palavra bíblica que diz que o homem é imagem e semelhança de Deus se completa. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando temos um ser oriundo de nós, a nossa imagem e semelhança, nós nos sentimos com Deus, o Criador. E aí, 2 anos depois, veio o filho, então, o casal. E desde então, muita coisa aconteceu, mas esses marcos divisórios na vida pessoal referem-se à vida familiar. Com a esposa, com a filha, com o filho, depois netos e por aí seguimos. Mas foi esse o momento. Na vida profissional, eu creio que foi uma ruptura. Eu ingressei na carreira militar, na Força Aérea, fui fazer um curso de controlador de voo, formei. Durante 10 anos fui controlador de voo aqui em São Paulo, no tempo da aviação a lenha. Como que era o tempo da aviação a lenha? Porque hoje nós temos uma aviação moderníssima. Naquela época, era uma aviação ainda romântica, uma aviação, eu digo, do tempo da lenha, porque era uma aviação bem primária. Para você ter uma noção, os aviões mais frequentes, de voo mais frequente nessa época, eram o DC-3 ou C-47, que desenvolvia a estúpida, extraordinária velocidade de 270 km por hora. Imagine. Depois veio o Scandia com 350, o Convair com 380. Hoje em dia, qual que é a velocidade? Bom, os aviões de carreira, por volta de 1.800, 900, o voo de carreira. Mas atinge os supersônicos, além disso. Então, essa era uma época de aviação bem tranquila, bem serena. O máximo, o teto de voo era 3.900 metros, porque não havia cabine pressurizada. Então, era até 3.900 metros. Hoje, 10.000 metros é o comum. E tudo isso foi uma modificação na minha vida, que acompanhei esse evoluir na área de aviação. E depois de 10 anos como controlador de voo, 14 anos na Força Aérea Brasileira, eu resolvi deixar a carreira militar e vir para a carreira civil. Também foi um marco e exigiu muito de mim. Quando eu comecei a lecionar, comprar cursos, depois fiz o curso de Direito, comecei a advogar também, sempre lecionando. Desde o começo, sempre lecionando, porque tenho grande prazer, grande satisfação em ministrar conhecimento. Aquilo que eu aprendo, eu tenho prazer de dividir com outras pessoas. Isso me satisfaz, me gratifica. Esses 2 momentos foram bastante marcantes. Eu gosto de ensinar também. É uma coisa muito boa. E é bom quando as pessoas ensinam para outras pessoas aquilo que você ensinou, quando elas passam para frente. Isso. Né? Vira uma corrente do bem, assim. Eu acho isso muito lindo. Tem havido isso muito nas dicas que eu publico nas redes sociais diariamente. Todos os dias, uma pequena dica. E muitas pessoas compartilham.
Isso me deixa muito feliz. E outras entram perguntando ou comentando. Também me gratifica muito. Claro. Porque muitas dessas perguntas ou desses comentários são subsídio para outras dicas. Hoje, por exemplo, eu respondi a uma pergunta. Era a pessoa que queria que eu explicasse gerundismo e como evitar. Eu disse, bom, antes de falar sobre gerundismo... O que é gerúndio? Vamos falar de gerúndio. Claro. Gerúndio é uma das 3 formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, amar, gerúndio amando, particípio amar. O gerúndio em si é autêntico, é bom, nada de errado. O problema é quando nós transformamos esse gerúndio no que chamam de gerundismo, e eu prefiro chamar de gerundite, porque é uma inflamação, é uma infecção do gerúndio. Eu nunca não conheci nenhum desses 2 termos. O gerundismo é comum. Gerundite eu criei. Não, isso eu sei, mas o gerundismo eu também não conhecia. O gerundismo é quando você junta ao gerúndio um verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo, e aí dá aquela história de vou estar falando, vou estar recebendo, vou estar contando, que não existe em termos gramaticais. Então eu expliquei isso. Eu fico pensando como é que você se sente quando as pessoas criam termos esdrúxulos que viram moda. Eu me sinto mal. Nossa Senhora. Quando falam todas. Exatamente isso. Todas Nossa e todes. Senhora. Eu gostaria que a pena de morte fosse aplicada nesse caso. Eu falei, gente do céu. Eu também não... O ouvido dói, né? Dói. Nossa Senhora. Arte, porque já temos todos que engloba todas. Claro. Então não há necessidade. Já é nós, né? Todos e todas. Se quiser falar todas por uma gentileza, eu não admitiria, mas vamos lá. Agora, todes. Neutro. Não existe neutro na língua portuguesa. Existia no latim. Em português, não. Aliás... Você não chegou a escrever uma carta lá para o governo? E adiantaria? Não adianta? Não. Aliás, neutro, ainda existe um resquício de neutro no pronome demonstrativo. No pronome demonstrativo... Meu Deus do céu. Não se preocupe. Mas é sempre pejorativo. Pronome demonstrativo é este, esta, isso e seus semelhantes. Quando a sogra diz, este é meu genro, maravilha. Se ela diz, isto é o meu genro, acabou com a pessoa. E isto é o meu. Então, soado. Masculino, feminino. Neutro, e esse todos, portanto... E quando a pessoa fala sobre escolher o sexo, que criaram sexos a mais do que os que existem, então... Melhor a gente nem falar sobre isso. Eu preciso comentar? Não, melhor. O silêncio fala mais alto. Melhor não. Você acredita que o dom de falar em público pode ser desenvolvido ou é inato? Há muita discussão sobre dom. Se, por exemplo, oratória é dom. Volta e meia, ouço alguém dizer que fulano ou ciclano tem o dom da oratória. Será que oratória é dom? Aí eu faço uma análise, um desdobramento. A oratória se compõe de apenas 2 elementos: eloquência e retórica. Eloquência é a facilidade que a pessoa tem de falar, fluência verbal, quantidade de palavras. E as pessoas que são eloquentes são muito agradáveis, porque são capazes de falar por horas, sem se repetir, sem usar as muletas verbais de né, tá, certo, ok. Eu uso muito né, e eu tenho essa consciência. Já é o primeiro passo. Ficar atento. Já é o primeiro passo. Isso é eloquência. Quantidade de palavras, volume de palavras, fluência de palavras. E o outro elemento, retórica,
se define como a arte de conduzir as palavras. Não basta falar. Há que conduzir, porque cada vez que você fala, você tem um objetivo, um alvo a atingir. Para atingir esse objetivo, você tem que ter uma maneira certa, porque senão não atingirá. Essa maneira certa chama-se retórica, que é, portanto, a arte de conduzir as palavras e agrega outros fatores, como gesticulação, postura, expressão fisionômica e etc. Aí eu pergunto, será que eloquência, então, é dom e retórica é arte, que ela já se define como a arte de conduzir as palavras? Não. É um aprendizado, né? Nem eloquência, nem retórica, consequentemente, nem oratória é arte. É tudo dom, perdão. Exatamente o oposto. Não é dom, é arte, é aprendizado. Exatamente esta é a diferença entre dom e arte. Dom é uma dádiva que alguns recebem em Deus. Dom é o caso do próprio João Carlos Martins, né? Os músicos já nascem com dons, né? Principalmente de ouvido, né? Que as pessoas que às vezes tocam de ouvido, como falam, né? Até uma expressão estranha, né? Se você parar pra pensar, né? Tocar de ouvido. Fica meio difícil. Fica difícil. Mas completando. Não é dom, é arte. E aí pergunta-se, mas e dom? Deus não deu nada. Deu. O dom de Deus é a fala, é a capacidade de falar, que é um dom que somente o ser humano tem. Nenhuma outra criatura na face da terra tem o dom de falar. Eu sei que alguém pensou, papagaio fala. Ah, claro. Não, papagaio não fala. Ele repete. Papagaio repete sem maiores responsabilidades. Papagaio, papagaia. É isso. Falar é transmutar, é transformar sentimentos, emoções em palavras, em sons articulados, audíveis, compreensíveis. Isto só o ser humano fala. Então, este é o dom. Deus nos deu isto. A partir daí, cabe a cada um de nós desenvolver. Lapidar. Lapidar, desenvolver, aprimorar. Sim. Muito bem. Quais são as piores falhas de linguagem hoje em dia que você falou além do né? Só para a gente relembrar. Você tem tempo? Tem tantas assim? Fala umas 5 ou 10, pelo menos. Bom, na comunicação, na linguagem falada, uma das falhas maiores é não falar com clareza. Quando você não fala com clareza, as pessoas poderão ouvir diferentemente daquilo que você falou. Não falar completamente com interesse. Nós ouvimos frequentemente as pessoas dizerem que vão falar, vão fazer. Não é falar, é falar. Não é fazer, é fazer. Engolem partes da palavra, isso compromete. E não falando com clareza e com interesse, causa confusão. Eu fiz uma palestra no simpósio de publicação do Exército. E comecei por falar exatamente dessa necessidade de ter uma linguagem clara e bem comunicada. E eu dizia, observe essa frase. Por falta de verba para alimentação, o Exército está comendo os soldados. Nossa. Soldados que eram populares. Por quê? Porque misturou uma coisa com outra, lidiu uma coisa com outra, mudou o sentido completamente. Sim. Tem uma... Você deve conhecer essa história, que eu sempre lembro e conto do local da vírgula. Desculpe te interromper, que eu lembrei agora do local da vírgula. Fique à vontade. Tem na época da Grécia, o marido de uma mulher ia para a guerra. E aí ela foi no oráculo lá de Delfos e perguntou se o marido ia voltar da guerra. Aí a sacerdotisa falou, irá, não morrerá,
Não, irá, voltará, não morrerá. Aí ele foi e morreu. E a mulher voltou lá para reclamar. Ela falou, como assim? Você falou que ia voltar, que não ia? Ela falou, não, você não entendeu o que eu falei. Irá, irá, voltará, não morrerá. Exatamente. A pontuação é Sim. outra coisa muito Sim. importante. A pontuação na escrita, tem o sinal gráfico, e na forma de falar. Você tem que pontuar falando. Há uma outra de um soldado que foi condenado à morte, e aí ele mandou uma carta à autoridade, ao imperador, pedindo que comutasse a pena, pedindo que o perdoasse. E veio a resposta. E quem trouxe a resposta era um amigo dele e deu uma lida. Estava escrito assim: se a lei condena, eu não apelo. Aí ele mudou a pontuação. Se a lei condena, vírgula, eu não, 2 pontos, apelo. Mudou totalmente o sentido. Ótimo. E aí ele foi salvo. Muito bem. Apelo, um apelo do governador é uma ordem. Um dos primeiros advogados bem-sucedidos da história. E que mais que a gente pode tirar daí? Outra coisa que prejudica muito é o ritmo incorreto da fala. A pessoa fala tão rapidamente que dá a impressão que está correndo atrás de um trem, no momento tem que pegar esse trem, porque senão vai acontecer o pior. Imagine essa pessoa dando uma instrução. Agora você pega essa chave para a esquerda, 2 pontos, depois para a direita, pronto, acabou. Confundiu. Esse é um ritmo muito acelerado e que deve ser evitado. O outro é exatamente o oposto. Pessoas que falam fazendo longas pausas entre uma palavra e outra. Isso mata. A PNL, Programação Neurolinguística, fala a este respeito, dizendo que temos esses 3 ritmos de fala e que muito disso está ligado aos nossos canais neurolinguísticos de comunicação. O visual é mais rápido, porque o visual capta pelos olhos e é uma captação bem rápida, num instante capta. Então ele tende a falar também rapidamente dentro desse seu canal. O sinestésico já é aquele que é mais tranquilo, que fala com mais serenidade, esse fala muito lentamente. Às vezes eu falo rápido. Pois é, mas aí é um momento ou outro. Todos nós, num determinado momento, falamos mais rápido, num determinado momento, falamos de maneira mais lenta. Mas há alguns que são acentuadamente visuais e falam repetidamente mais rápido, confundem. E os que falam muito devagar, que não aqui a mente. Entre os dois, há o auditivo, que não é tão rápido quanto o visual, nem tão lento quanto o sinestésico. Por isso que numa palestra, numa apresentação, é bom ter elementos de linguagem e visuais para os 3, né? Isso foi um aprendizado nosso ontem no workshop. Sim? E ela falou, olha, a pessoa que é mais sinestésica precisa disso. Quem é visual precisa dos slides. Quem é auditivo precisa dos filmes e precisa ter um reforço, né? O visual, se ele quer lembrar, por exemplo, um ponto que ele estudou, mentalmente ele abre o livro naquela página e vê o que está escrito. Se houver um desenho, ele vê o desenho. Se houver um borrão, ele mentalmente vê o borrão. Esse é o visual. O auditivo já prefere mensagens faladas. Você dá uma instrução escrita para ele, ele lê de ponta a ponta e fala: o que você quer que eu faça? Isso está aí. É aquele que, para estudar alguma coisa, ele fala em voz alta. O Bimona, sim.
Aliás, o meu irmão ele estudava no meu quarto, quando a gente estudava no Dante, e a gente tentando dormir, eu e minha irmã, e ele estudando a noite toda em voz alta, falando, gente, era excelente aluno, mas às vezes eu mando o texto para ele pergunta o que está escrito. Eu falo, gente, não prestou atenção, né? Não é isso, é que ele é auditivo, gosta de receber informações faladas, diferente do visual que gosta de coisas escritas. Eu digo às vezes o seguinte: se alguém tem que ir de um ponto para outro, não agora que nós temos o Waze, é muito fácil, mas sem o Waze, tinha que usar mapa. Sim. Muito bem. O visual iria daqui até lá tranquilamente pelo mapa. O auditivo iria também até lá depois de parar em 3 postos de gasolina e 2 bancas de perguntar para todo mundo. E o sinestésico, tudo depois de muitas divagações, que ele achava que ia ser ali, ele estava sentindo que não era bem isso, embora o mapa ele acha que não. É muito interessante, e quando nós conhecemos esses princípios, nós entendemos melhor as pessoas, e nós fazemos aquilo que em neurolinguística se chama de rapport, uma identificação com a pessoa, porque percebemos que ela é visual, usando uma comunicação visual, que ela é sinestésica, usando uma comunicação sinestésica. E o que você acha das mensagens por WhatsApp hoje em dia, que as pessoas falam tudo pela metade? Você começa a conversar, a pessoa some, aparece no dia seguinte, né? E você fica no ar muitas vezes. Como é que a gente lida com isso? É um sinal dos tempos. De minha parte, eu procuro escrever direitinho. Não faço abreviações, não uso abreviaturas. Eu gosto de escrever por extenso. Faço um texto mais curto, mas todo ele assim. Sim. E acho que é um dever que a pessoa tem, porque não é tanta coisa assim que você vai escrever. Dá para escrever respeitando as palavras. Esse negócio de VC já está consagrado, VC, QB também. Eu não faço isso, acho que. Eu não faço de forma alguma. Eu não faço. Muito bem. Minha gatinha tá gostando de você aqui, porque ela não quer mais sair do meu colo. Gatinha. 2 gatas. Vamos lá, obrigada. Como cultivar a inteligência emocional em tempos tão acelerados e sensíveis? Tem a ver com o que a gente acabou de falar, né, Edu? Esse é o problema. Nós vivemos numa correria, numa azáfama. E a correria prejudica a sensação de percepção do que está acontecendo. Há pessoas que passam pela vida e não perceberam nada da vida por essa correria. Nós temos que manter-nos como seres humanos. E o ser humano é um ser pensante. Então ele pensa, ele analisa, ele estuda. Hoje nós estamos cedendo a nossa capacidade, a nossa bênção de pensar, nós estamos terceirizando para os equipamentos modernos. Isso nos prejudica. É importante que nós vivamos cada momento. Numa palestra que fiz há algum tempo, eu falava em 5 pontos para a felicidade na vida. E um deles era, na segunda pessoa, tem sempre um alvo na vida. Porque uma pessoa sem um alvo, uma pessoa sem um objetivo, é uma pessoa que não sabe por onde vai. Então é importante ter. E para ele caminhar. Mas a outra dica dizia, valoriza cada momento que você vive. Aí pode parecer um conflito. Se eu estou objetivando lá e vou valorizar aqui, são tempos diferentes. Porque no nosso dia a dia, há coisas que são irrepetíveis. Se eu não ouvi o meu filho dizer pela primeira vez papai, se eu não me sentei com ele era um garoto, no chão para jogar bola de gude, se eu não empinei pipa com ele, se eu não brinquei com ele, agora não vou mais. Se eu não carreguei no polo para lá e para cá,
Hoje ele pesa mais de 90 quilos e tem 1,90 m. Nossa, não dá mais mesmo. Estou exagerando, sim, mas para mostrar que cada momento é irrepetível. E o segredo da vida é viver cada momento dessa vida. Viver hoje, valorizando ontem, pensando no amanhã, mas pensando sem preocupar. É hoje. Aliás, Jesus fala a gente, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta Eu tenho esse hábito, esse bom hábito, eu considero isso um bom hábito. Aliás, uma vez no Ibirapuera, essa história é interessante também. Uma japonesa me parou, eu estava olhando as flores, umas flores brancas, e ela virou para mim e falou assim: "Você quer ver essa flor se abrir?" Eu falei: "Eu quero." Ela falou: "Então fica aí quietinha, você tem tempo?" Eu falei: "Tenho." Eu sempre procuro aproveitar o tempo que eu tenho para essas coisas que eu considero sublimes. Sim, sim. Eu consegui simplesmente gravar a flor se abrindo. Que coisa. Eu tenho até hoje essa gravação, mas a flor ela ficou meio tímida no começo, e de repente ela foi e abriu. Então, eu acho que muitas coisas na vida a gente perde de apreciar justamente por essa rapidez, né? Há um provérbio oriental que diz: Haraka, haraka, kaina baraka. Pressa, pressa, nenhuma bênção. Pressa, pressa, nenhuma bênção. Haraka, haraka, kaina baraka. Gostei, gostei. Qual frase que você considera a frase da sua vida? Essa eu não estou nem constando aqui. A frase da minha vida está no livro de Salmos. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entregar o caminho ao Senhor significa não nos envolvermos com excesso de preocupações, não nos desgastarmos com muitas coisas que não devem merecer a nossa atenção. Entregar o caminho ao Senhor porque ele é Pai. Aliás, esta é uma bênção que Jesus nos ensinou. Até Jesus, Deus era chamado de Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Deus Onisciente, que realmente Ele é. Mas Jesus nos ensinou a considerar o Pai. E na oração do Pai Nosso Ele ensina: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. E quando nós falamos de Pai, dizemos tudo a respeito de Deus. Então, entrega teu caminho. Confia nele e ele tudo fará. Tem uma frase que acredito que você vai gostar, que eu falo para todo mundo, que é essa de uma outra maneira, essa mesmo. Não se preocupe com amanhã, porque Deus já esteve lá ontem. Não é? Muito inteligente. E é isso mesmo, ele preparou para nós. Tem uma outra frase que eu tenho, que eu lembrei agora, que eu uso para a vida, assim: nunca deixe que lhe digam, que é de uma música até, acho que é dos Titãs, que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca será alguém. Muitos sábios. É de uma... Isso, em outras palavras, se chama esperança, se chama fé, se chama confiança. Como você vê o futuro da comunicação humana? A gente já sabe que... Eu vejo com preocupação. Porque se nós olharmos um pouco para trás, vamos encontrar uma época em que a comunicação era elaborada, compilada, bonita, tranquila, as mulheres, textos que têm conteúdo. Hoje a comunicação é assim, é rápida. E esta rapidez elimina a qualidade. E estamos cada vez indo com mais rapidez, o que significa que vamos abrindo mão cada vez mais da qualidade comunicacional, para trocá-la pela rapidez. Não é bom sinal. Eu até coloquei um post no Instagram ontem, anteontem, que tem a ver com esse assunto, do Leandro Carnal, falando sobre uma pesquisa que fizeram na Finlândia, que os estudantes começaram a usar muito computador para aprender, e eles começaram a regredir, porque o cérebro não tem a rapidez do computador. Você precisa de lápis, papel, você precisa escrever, precisa desenhar as letras para o cérebro assimilar.
Então, eles estavam perdendo a capacidade de ler até as expressões faciais das pessoas. E aí, o que eles fizeram? Eles voltaram atrás e deram papel e caneta para as pessoas voltarem a escrever. Pois é. Isso nos faz voltar aos começos da nossa educação. Escola, então, chamada primária, hoje ensino fundamental, escola primária. Uma das coisas que tínhamos era narração. Eu me lembro da professora colocando um quadro na parede e a tarefa era narração à vista de um quadro. Então você tinha que narrar aquilo que você estava vendo. Que coisa maravilhosa! Para motivar você a prestar atenção e exatamente a transformar imagens em palavras, em texto. Hoje não existe mais isso. Uma outra coisa que tínhamos, leitura. Eu já fiz bastante. Uma benção. Sim. Porque nós líamos, com isso íamos aprendendo a pronunciar, íamos aprendendo a dizer as palavras, o ritmo e tudo mais. E se cometíamos algum erro, a professora corrigia naquele ato. Hoje não temos isso. Então as pessoas não aprendem a desenvolver a comunicação, a leitura, leem atropeladamente, leem perdidamente, leem sem atenção e também não desenvolvem a comunicação, o enriquecimento do vocabulário. Tem um livro chamado Comunicação Global, do Laí Ribeiro, querido. Que fala sobre neurolinguística. Sim. Eu li há muitos anos atrás, até anotei uma frase lá que é engraçada também. Fala, sei que você crê que entendeu aquilo que acredita que eu disse. Mas tenho certeza que aquilo que você entendeu não foi aquilo que eu quis dizer. É uma coisa bem assim, né? As pessoas te interpretam muitas vezes de uma maneira completamente oposta àquilo que você está falando, dependendo de todas essas características que a gente falou antes, né? Laí Ribeiro, extraordinário Laí, foi quem trouxe os princípios da neurolinguística para o Brasil. Lá atrás, escreveu boas obras, fez muitas palestras. Eu conheço dessa época, somos amigos. Então, eu me inspirei nele também, tem esse livro. Eu acho que e a gente vê, inclusive hoje em dia, muitas pessoas querendo ser palestrantes e falando muito errado. Eu vejo muito isso. Então, essa pressa de querer ter sucesso, de galgar, né, de acumular bens, enfim, a pessoa ela esquece o principal, o básico, que é aprender a falar corretamente. Pois é, eu acho muito louvável que a pessoa se proponha a ensinar, que se proponha a transmitir conhecimento para os outros. Mas eu acho que poderia fazer um pouquinho mais, preparar-se para tal. Na área da oratória, havia um cidadão que queria ser orador, lá na Grécia, berço de grandes oradores. Queria ser orador. Só havia 3 pequenos problemas. O primeiro deles ele era gago. Eu acho que bastaria isso. Imagine ser gago e pretender ser orador. O segundo é que ele tinha voz fraca, mal formada. E o terceiro é que ele tinha cacuete. Uma coisa que desvie mais a atenção do auditório do que um cacuete, alguém? Não, a cacuete é quando a pessoa faz um gesto repetidas vezes. Espontâneo. E o cacuete dele era terrível, porque quando ele falava, ele alteava alternadamente os sons. Agora, veja o quadro. Gago, com a voz bem fraca e cacuete. Era para tirar o gênio de canto. Mas ele tinha algumas coisas que não podem faltar a quem quer fazer alguma coisa, conquistar uma vitória. Primeira coisa, ele tinha vontade de falar. Ter vontade de fazer alguma coisa é uma força extraordinária. A segunda, ele tinha um ideal.
Ele percebia que Filipe II da Macedônia estava urdindo um plano para conquistar o mundo, passando pela sua Grécia. E ele queria alertar seus concidadãos para isso. Esse era o seu ideal. E ideal é alguma coisa que dificilmente você transfere para outras pessoas. É você que tem, é seu. Essência, né? Essência. Ele tinha que ser ele, portanto, para falar. E aí o que ele vai fazer? Não havia fonoaudiólogos naquela época. Talvez Muitos estudantes. Dos universitários. Nem que eu saiba algum curso de destaque de oratório. O meu é antigo, mas nem tanto. Então ele fez aquilo que nós deveríamos nos lembrar de fazer. Quando os recursos externos falham, nós vamos ao recurso interno, aquele que nós todos temos, que é a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de pensar, de criar, que é a imanência, a presença de Deus em nós, aquela fagulha com que Deus animou a massa informe, criando o homem. Ele recorre e vai criar um método inusitado. E o que faz? Primeiro, coloca pedrinhas na boca para forçar o aparelho fonador a corrigir-se. Falar com pedras. Você vê que séculos se passaram e alguma coisa ainda hoje os fonoaudiólogos fazem. Aquilo de colocar uma caneta entre os dentes, de um puxador de bochecha e outras coisas, tantas inspiradas do que ele fez lá, que ele criou. Depois, ele ia até a arrebentação das ondas na rocha para fazer sua voz altear-se ao ruído das ondas quebrando no rochedo, para forçar em sua voz a se tornar forte, a se tornar alta. E uma outra coisa, estudou muito. Ele escreveu, copiou 8 vezes o livro História da Guerra de Peloponeso, de Tucídides, um dos grandes oradores gregos. Para quê? Para assimilar vocábulos, enriquecer o seu vocabulário e também perceber a formação das frases, a sequência frásica. 8 vezes ele copiou isso para assimilar, para incorporar. E fazia exercícios físicos. Colocou no porão na sua casa um espelho e falava diante do espelho para observar gestos, o comportamento, a postura. Com tudo isto, sim, se tornou um grande orador. Não só um grande orador, como um dos 2 maiores da humanidade. Ele, Demóstenes e Cícero. Demóstenes e Cícero. O que eu digo então? Você quer ajudar pessoas levando conhecimento? Ótimo, Deus o abençoe. Mas prepare-se, porque aí você vai dar uma moldura boa ao seu quadro, ao seu conteúdo. Se você fala para uma plateia e comete muitos erros, muitos da plateia já se desinteressam. É verdade. Então, você perde a autoridade, né? Exatamente. Perde a autoridade, perde a atenção, o que não vale a pena. Volto a dizer, é louvável querer ensinar aos outros. É uma bênção. Faça isso. Mas passa um pouquinho mais. Agora conta pra gente sobre o seu livro. Eu tô vendo o Einstein ali, mostrando a língua. Por que o Einstein? Por que esse título? Vamos lá. Conta um pouquinho dessa. Vamos lá. Eu resolvi compilar alguns textos que eu havia escrito sobre língua portuguesa. E pensei em um título. O título que eu pensei foi Mostrando a Língua. Quando eu falei para meu filho e imaginei de imediato essa figura, ele disse, mas, meu pai, você vai escrever um livro sobre língua portuguesa e coloca na capa alguém que não falava a língua portuguesa? Nós damos um jeito nisso.
Mostrando a Língua, uma obra genial em relação a ele. Ótimo. Sobre língua portuguesa. Quem vê de longe vê Mostrando a Língua, sim, língua portuguesa. Verdade. E o efeito foi muito bom. Esse livro marcou bastante. E continua marcante. E aqui eu comento coisas, até mesmo do dia a dia desse sensacional relacionamento que é o matrimônio. O homem e a mulher. Olha aqui. Já chegou bem? Esta é uma daquelas perguntas que fazem ferver o sangue de qualquer homem. Depois de um dia massacrante, duro, complicado e cansativo, ele se arrasta penosamente até sua casa e mal abre a porta, ela abre a boca. Já chegou bem? Muito pior se ela apareceu agora. Só chegou agora. Às vezes, o pobre coitado chega molhado como um pinto. A pergunta, então, inevitavelmente será: está chovendo? Então eu falo alguma coisa sobre isso, mas aqui eu explico por que a mulher faz isso. Não é gratuitamente. A percepção da mulher é tão extraordinária que ela, ao fazer uma pergunta dessa, quer saber. Ao fazer uma pergunta desta, ela quer sentir como é que está o clima, como é que ele está. Se ela diz, já chegou bem, ele diz, não, sua Anta, mas vou chegar, deixa a porta, opa, está quente. Se, entretanto, ele disser, pois é, o trânsito estava tão bom que eu cheguei no instante. Hoje dá para eu não pensar. Há coisas que a mulher faz que nem ela sabe por que faz, mas o resultado aí está. Quero ler. Eu não sou casada ainda, mas pretendo me casar um dia. Deve para ver o que é bom no casamento. Aliás, eu ia te fazer uma pergunta. Você não tem nada a ver com o nosso assunto, mas ela, na hora que eu estava escolhendo o sapato, ontem teve uma mulher lá nesse nosso workshop de mulheres, chamado Elos da Riqueza, que ela falou que a primeira coisa que ela fez quando ela ganhou uma grande soma em dinheiro, o negócio dela, foi comprar 18 pares de sapatos. Então, como você já tem uma vivência maior e conhece muitas mulheres, né, ao longo da sua vida, por que as mulheres... Eu não tenho tanto sapato assim. Tenho alguns, mas por que as mulheres têm essa fixação por sapato? Não só por sapatos, mas especialmente por sapatos. Aí nós teríamos que fazer uma análise ainda que perfunctória, rápida, sobre os caracteres masculino e feminino. São, nesse ponto, totalmente diferentes. O homem, ele é em tudo mais simples. Estou falando do modo geral. Então, se ele tiver um par de sapato preto e um par de sapato marrom, acabou o seu problema. Roupa escura, sapato preto. Roupa clara, sapato marrom. Hoje nem isso mais fazem. Você vê homem de terno azul marinho, terno preto com sapato marrom. Eu acho horrível, mas lá está. A mulher não. Tem o verde, tem aquele verde mais escuro, tem aquele verde mais simples, tem o azul, tem o cinza. E ela faz questão de acompanhar. Sim. Isso me lembra Imelda Marcos, que era a esposa de Ferdinando Marcos, que era o ditador das Filipinas. 300 pares de sapatos. Nossa Senhora. Aí já é síndrome de centopeia. É verdade, é verdade. Uma outra coisa que eu falo é os comportamentos. E um laboratório para observar isso é uma festa. Chegam os dois, uma festa de 100 talheres. Ele vê que lá entre os que estão presentes, há uns 10 ou 12 com a roupa igualzinha dele. Quando a gente se conversa, ele nem percebe. Se perceber, acha pote. Aí você acha enturmado, né? Aí você acertei. Aí você triplica, ao invés de 100, são 300 talheres. Eles chegam, ela olha e vê umazinha só, com a roupa igual. É o caos. Vamos embora. Não, mas nós vamos embora. Mas nós estamos chegando. Vamos embora. Por quê? Por quê?
Eu já encontrei com uma pessoa que tava com a roupa igual a minha. Sim. A gente tirou foto juntas. Mas não tem problema nenhum. Você usou o bom senso. Você é uma mulher de bom senso. Nem todas são. Você usou a emoção, mas colocou a razão. Por que eu vou perder a festa? Mas outras colocam a emoção, e a emoção fala mais alto do que a razão. É que o homem se veste para ficar coberto. A mulher se veste para se descobrir. Ou seja, se descobrir diante das outras, como diferente, como mais elegante, como mais original. Então ela não pode admitir que outra infeliz tenha tido a mesma ideia que ela. Não dá. Triste isso. O homem acha ótimo. Que legal, acertei. Estou no meu ambiente. Você sabe que uma vez eu ouvi de uma... Eu sempre conto isso, mas eu nunca vou contar, óbvio, o santo, né? Eu conto milagre, mas eu conto o santo. Eu tava num evento com uma pessoa, as duas estavam com roupa de paetê. E ela chegou pra mim e falou assim, sai pra lá que você tá brilhando muito. Eu falei, eu não acredito que você falou isso. Ela falou, sai pra lá que você tá brilhando muito. Tipo, me deixa brilhar sozinha. Eu falei, pelo menos ela foi sincera. Ela... É bem da natureza, bem da natureza feminina. Mas é isso. E me fala... Deixa eu então falar um pouquinho do livro. Fala do livro. Então eu fiz aqui uma compilação de alguma coisa que eu já vinha escrevendo, esperando o momento para publicar. E aí chegou esse momento e aconteceu dessa maneira como falei. Meu filho achou estranho, mas acabou concordando. E quando saiu o livro, isso foi um fator muito forte para a sua aceitação. Foi um livro que vendeu rapidamente. E aqui... Deve estar cheio de histórias interessantes aí. Pleonasmo nos olhos. A bela jovem de cabelos platinados encontra a amiga que, notando seus olhos vermelhos, indaga preocupada. O que você tem? Bem, eu disse a meu chefe que era conjuntivite nos olhos. Aí ele me respondeu que isso é pleonasmo. Então o que eu tenho é pleonasmo nos olhos. E como dói. Não entendi. Você entendeu? Entendi. Pois é. Essa eu não captei. Conjuntivite só pode ser nos olhos, tá? Sim. Células conjuntivas. E também um pleonasmo. Conjuntivite nos olhos. Ah, é verdade, sim. Aí, como o chefe dela disse que isso era pleonasmo, então o que ela tinha era pleonasmo nos olhos, e não conjuntivite. Ou conjuntivite ao quadrado. Também. E por aí vai. Você sabe que essa parte da língua portuguesa eu nunca fui uma boa aluna? Não diga. Eu sempre fui excelente em redação. Tanto é que eu até comentei com... Aliás, se puder dar dicas de bons colégios hoje, eu estudei num bom colégio e eu fiquei muito orgulhosa da minha redação para no hall de entrada do colégio. Parabéns. E a do meu irmão do lado. Parabéns, então, os dois nós ficamos dentre os melhores alunos de redação do Dante naquele ano. E eu sempre adorei escrever, até não exercito muito isso, mas essa parte da classificação, pleonasmo, gerúndio, passado pretérito, futuro subjuntivo, eu sempre fui... Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Eu falo, gente, onde é que arrumaram tanta coisa, né, pra gente estudar? Então nunca foi o meu forte. Mas aí é uma razão. A redação é a transmissão de sentimento. Sim. Então você transmitiu bem o sentimento, que é agradável. Já a parte de gramática é a chatice, né? Nossa. É pegar ali os detalhezinhos e corrigir. Entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. A língua portuguesa não é tão complicada quanto pensam. Acontece que ela não é transmitida da maneira como deveria ser transmitida. Eu estou escrevendo uma gramática que vai chamar gramática simpática. Que vai fugir do padrão, vai fugir do rigorismo para ir mais para a prática. O que acontece?
Normalmente, a pessoa não entende a lógica da gramática. A gramática obedece a um sistema indutivo. Ela vai do mais simples para o mais complexo. Acontece que quando uma pessoa sabe que vai prestar um concurso, tem que passar por uma prova, vai estudar principalmente regência verbal, regência nominal, concordância. Isso está na sintaxe. É como se houvesse um prédio de 3 andares. Você não vai começar a construir pelo 3º andar. Isso é a base. Então, a gramática é dividida em 3 partes distintas: fonética, ou fonologia, morfologia e sintaxe. Agora, observe a lógica. O elemento mais simples da língua é o fonema, que é representado pela letra. Então, escrevendo é letra, falando é fonema. Esse é o elemento mais simples. É estudado na fonética. Fonema, fonética. Quando você junta os fonemas, você forma a palavra. Já passou do 1º andar para o 2º andar. Então você vai estudar a formação das palavras, significado de palavras, etc. Ou seja, morfologia, forma, morfologia, forma. Aí você vai estudar as formas da palavra e como elas se entrosam. Quando você junta as palavras, você forma uma oração, que é o 3º andar. E na oração você vai também estudar as relações que as palavras têm entre si e que as orações têm entre si. Se você começa pela base e estuda bem, entende a fonética, aí você está preparada para entender a morfologia e depois a sintaxe. Agora, às vezes pega um pedaço aqui, um pedaço ali, não forma um corpo coeso, um corpo compreensível. Eu lembro até hoje, eu lembro poucas coisas da minha infância. Tem pessoas que têm uma memória extraordinária. Eu não tenho essa memória pro passado, é por isso que eu vivo muito no presente também. E eu lembro que eu aprendi com o desenho dos coelhinhos. O Ai-O. Eu lembro até hoje do Ai-O, que era, a gente desenhava com os coelhinhos, depois juntar a vogal com a consoante. Consoante ou consonante? Consoante. Consoante. Vogais e consoantes. E aí você, por que se chama consoante? Ok. E Porque por que se chama vogal? Vogal. Porque a vogal, ela tem autonomia fonética, é um som. Você fala facilmente A, E, I, O, U. São pronunciadas facilmente pelo aparelho fonador. A consoante não é som, é um ruído provocado pela vibração das cordas vocais. Não tem autonomia fonética. Você não pode pronunciar uma consoante sem a presença de pelo menos uma vogal. R, olha a vogal aqui. L, N, N, S. Ela só soa com. Por isso ela é consoante. Com o som. Consoante, ela só soa com. Olha que interessante. É isso que eu pretendo colocar na minha gramática. Muito bacana. Sim. Que aí você compreendendo, acabou. Decorando, você decora bem. Bom, num curso de gramática, de revisão gramatical, que eu ministrei para funcionários do Banco do Brasil, já na parte de morfologia, falando sobre as conjunções, uma participante disse, interessante, nós falamos as conjunções, você tem as conjunções que têm o mesmo valor gramatical e as conjunções que têm valores gramaticais diferentes. Coordenadas e subordinadas. Entre as coordenadas, a mais conhecida é aquela que falam em mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante. Isso aí todo mundo gosta. Mas, porém, ela disse, eu sempre guardei isso, mas não sabia para que servia.
São conjunções adversativas. E por que adversativas? Porque aproxima ideias adversas, contrárias. Mas ele é bonzinho, mas é burro, bonzinho e burro. Ideias adversas são aproximadas pelas adversativas. Nossa, é um universo gigantesco, né? A gente ficaria o dia inteiro aqui conversando. Quanto tempo que a gente tem ainda? Temos 1 minuto e 4, 1 hora e 4 já. Olha, Já foi 1 hora e 4? Eu senti, eu falei, gente, é uma conversa tão agradável. Ainda? Não, a gente normalmente faz 1 hora, mas assim, é uma conversa tão agradável, né? O JB é tão eloquente, não é? É eloquente, né? Sim. Tão eloquente que a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando. E é o que eu falei, eu acho muito importante as pessoas terem esse aprendizado. Sim. Não só para falar, mas até para compor músicas. As nossas músicas, apesar de que tem muitos músicos novos que fazem letras maravilhosas. Sim. Sim. Mas as que ficam mais conhecidas são as que não são tão maravilhosas assim, né? Porque o público, a massa em geral, vai pelo que é mais fácil, pelo que, né? E em música e em poesia ainda há a chamada liberdade poética. Sim. E essa liberdade poética permite que você atropele a gramática. Roda Viva do Chico Buarque. Tem dias que a gente sente. Tem. Porque aí é uma oração sem sujeito. Seriam existem dias. Ou existem dias ou o verbo haver. Há dias. Sim. Que a gente sente, não. Em que a gente sente, porque é pronome relativo. Tem dias em. Mas se você for colocar dessa forma na música, quebra aquela gostosura da música. Sim. Passa a ter a rigidez gramatical. Então vamos lá, liberdade poética. Muito bom. Tem algumas... E aí as pessoas, como cantam errado, acabam falando errado. Então, assim, tem a liberdade poética que às vezes atrapalha, né? Seria só para poesia, mas a gente aproveita para tudo. Eu vou aproveitar o finzinho do nosso programa só para dar dicas de livros. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que ele é um clássico. Ele é bom para todo mundo, até para você entender sobre os três tipos de pessoas, né? Eu vou demorar para tirar o né da minha fala, né? Ele sempre aparece aqui. Como você tem que você, para fazer amigos e influenciar pessoas, você tem que ter o hábito de se interessar mais pelos outros do que querer se fazer interessar, né? Do que esse desejo de ser notável, notório e notado. Você também fala sobre a Bíblia, né? Em alguns momentos. Geralmente eu ensino alguma coisa da Bíblia, porque independentemente de ser um livro de cunho religioso, é um livro de sabedoria. É um livro muito conhecimento. Às vezes eu até exemplifico. Hoje tem-se como técnica moderna na área de administração o princípio da delegação de competência, meritocracia, seleção, que é coisa moderna. Aí você vai no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito, segundo consta por Moisés, 1250 anos antes de Cristo. No capítulo 18, você encontra Moisés sendo procurado por seu sogro Jetro, e Jetro vê Moisés com a multidão toda diante de si, atendendo. E Jetro falou: o que você está fazendo? Não, eles têm problemas, então eles trazem a mim para eu resolver. Não, mas fazendo assim, você vai se consumir e também consumir esse povo todo, que ele está todo em pé. Faça o seguinte: escolha homens competentes, seleção, prepare-os, treinamento, e divida-os por maiorais de 10, de 50, de 100 e de 1000. E atribua a eles competência para resolver os problemas dentro da sua área. Delegação de competência, meritocracia, treinamento, recrutamento.
1250 anos antes de Cristo. E outros tantos casos, outros tantos casos que a gente encontra aí. Eu achei esse livro aqui interessante porque ele trouxe a Bíblia para dentro da casa das pessoas, de uma certa maneira, juntou com o café, que virou paixão nacional. Né? As pessoas criaram um programa, hoje em dia você não vai em festa, você vai em happy hour de café, né? E já tem 5 milhões de vendas esse livro. Eu abri, ontem eu estava comentando que sou embaixadora da paz, e hoje eu abri o livro pensando numa resposta, e olha a resposta que veio. Seja um agente da paz. Eu estava meio irritada, eu falei, deixa eu perguntar para esse livro. Maravilhoso. Café com aquelas coisas. Isso lembra que uma das bem-aventuranças que Jesus proferiu lá no Monte Sermão do Monte diz exatamente isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Exato. Pacificador é uma palavra que vem de 2 termos latinos. Pax, pacis, que significa paz, e o verbo facere, que é fazer. Pacificador, aquele que faz a paz, constrói a paz. O intermediário, né, da paz. E esse aqui foi escolhido pelo JB. Não li ainda, não li todos esses livros que eu tenho aqui atrás. Mas você sabe que eu tenho isso aqui é um vício, comprar livro que eu tenho. É que nem mulher com sapato. Eu tenho vício de comprar livro. Eu não tenho tantos sapatos, eu compro livro. E eu gosto de folhear, eu gosto de ler, e eu aprendi a grifar. Quando eu grifo os livros, eu fico muito feliz, porque eu vi que eu li. E você aprende mais grifando e fazendo resenha do livro também, né? Certa feita, eu ainda estava na A Força arte Aérea. da persuasão. Eu ainda estava na Força Aérea e terminando de ler um livro. Assim falava Zaratustra. Eu tenho esse livro. Ah, tem? Tenho. Esse eu li. E aí um colega disse, olha, você pode me emprestar esse livro? Posso. Emprestei. E ele devolveu, coisa rara. Que bom. Ele devolveu. E eu disse que tá, você gostou? Eu disse, olha, eu gostei porque eu li 2 livros. O que o autor escreveu nisso e o que você escreveu. Eu colocava no rodapé. Sim. A minha Bíblia é As assim. observações. A minha sobrinha, Alcione, quando viu a Bíblia que eu uso, uma Bíblia antiga, ficou espantada porque a Bíblia está grifada e com algumas anotações em cima e no rodapé. Na lateral também. Na lateral. Lateral também. Quando cabe, sim. Quando cabe, sim. Sim. Que bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu também espero. Eu normalmente tiro uma mensagem. Escolhe pra gente, olha, uma mensagem pro JB tirar. De repente pode ser do Dalai Lama, talvez. Excelente. Ali, ó. Um amarelinho que tá ali, ó, embaixo. Não, ali. Aí. Normalmente eu tiro um tarô, uma carta, um conselho, mas eu acredito que cai bem o Dalai Lama aqui, né? Sim. Muita sabedoria. Palavras do Dalai Lama. Escolhe uma pra gente ler como recado final. Tem um livrinho dele. In medio virtus est. A virtude está no meio. Vamos lá. Qual o recado? Devemos aceitar abertamente todas as ideologias, todos os sistemas como meios de solucionar os problemas da humanidade. Até faltou aqui a voz. Ou seja, a gente não pode julgar, né? Como que é isso de aceitar abertamente? Aceitar significa você recolher aquela informação, você não precisa praticar. Mas não deve combater, você recolher. Você não pode ser refratário. Um filósofo, Terêncio, diz: sou homem e nada do que é humano pode ser estranho.
Então, ideologias, pensamentos, opiniões, tudo isso é do ser humano, é da humanidade. E como eu sou humano, pertenço a essa humanidade, eu não posso rechaçar isso. Eu não preciso adotar paradigma minha regra de conduta, mas eu preciso respeitar, portanto eu preciso aceitar. Perfeito. Adorei. Muito obrigada. Adorei a sua participação aqui. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Prazer. Participar do seu programa. E até a próxima. Grande beijo para vocês.